Bom dia, eu sou a Alessandra, diretamente de Wakanda. Eu vim do futuro, a convite do Festival Criativar, falar com vocês sobre afrofuturismo. Em 2020, em 2020 eu sou estudante de comunicação e produtora cultural. Desculpa, é que nessas viagens do tempo a gente fica um pouco perdida. Mas eu tô aqui com um time muito incrível para conversar sobre um futuro com elementos high-tech, mas ao mesmo tempo com toques de ancestralidade. O afrofuturismo, esse movimento pluridisciplinar que utiliza a música, as artes plásticas, a moda, as ciências e outras coisitas más, e que estabelece o encontro entre a história, o resgate da mitologia e cosmologias africanas com a tecnologia, a ciência, o novo e inexplorado. O nosso time é composto pela cientista, pesquisadora e multiartista Zaika dos Santos, o agente de transformação digital, especialista em tecnologia Fausto Vanin, e o antropólogo e pesquisador Victor Augusto Oguto. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria que vocês começassem se apresentando, contando um pouco onde vocês estão aí nessa Via Láctea ou nessas galáxias, por onde vocês estão surfando, por onde vocês estão viajando, e o que vocês fazem e o que é afrofuturismo para vocês. A gente pode começar com a Zaika, depois o Guto e depois o Fausto. Bom, então deixa eu começar aí me apresentando, né? Primeiramente, é muito bom estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante, né? Meu nome é Zaika dos Santos, eu sou multiartista, pesquisadora e cientista do afrofuturismo. Alessandra, Ale, eu me localizo no planeta Coexistência Afrofuturista. Esse planeta ele vai falar dessa convergência coletiva que existe aí acerca do afrofuturismo. Para além disso, eu sou fundadora aí das iniciativas Afrofuturismo Artstem, eu sou fundadora da iniciativa Salto Sound System e sou fundadora da iniciativa Nokia na Go. A Afrofuturismo Artstem, ela vai pautar o afrofuturismo em uma perspectiva científica, né? Datando aí essa pauta em uma possibilidade ou em uma potência enquanto testemunho histórico que antecede períodos como o colonialismo, que antecede aí períodos como a Revolução Industrial e que data aí também esse procedimento e essa vivência uma perspectiva de futuro real. A Salto Sound System é uma iniciativa onde eu trabalho com mulheres negras e com pessoas trans negras, né, em uma perspectiva de se discutir o campo da música, né, só que numa dimensionalidade de equipamentos e equipes de som, de sound system. Então a gente tem um sistema de som que tem o formato de um salto alto, que tem 2 metros de altura, e a gente coloca ele na rua, amplifica o som e toca tanto mulheres quanto pessoas trans negras. E nesse projeto foram formadas especificamente 400 pessoas aqui em Minas Gerais. E tem também a minha iniciativa de multiartes, né, que é a Nokia na Go, onde eu trabalho em uma perspectiva ampla, né, mesclando todos os campos das artes, especificamente como eixo o da performance, para tratar, né, desse afrofuturismo acerca das artes. Bom, para além disso, eu sou pesquisadora afiliada à BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Eu integro o grupo de pesquisa LabFront, que é um grupo da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu sou bolsista de iniciação científica do Instituto Sua Ciência, isso com a minha terceira pesquisa acerca do que é o afrofuturismo. E, para além disso, também eu sou uma das mulheres cientistas que participou ali do projeto Mulheres na Ciência do Conselho Britânico, que aconteceu em 2018 no Festival Mulheres do Mundo, junto com o Museu do Amanhã. Então, eu desenvolvi
uma iniciativa, uma pesquisa científica, na verdade, uma divulgação científica que se chama Afrofuturismo no UOL. O que é esse tal desse afrofuturismo para mim, né? Primeiro, é como eu te disse, ele se localiza nesse lugar do coexistência, porque estamos falando de um continente com 54 países, com 2.000 línguas, com 5 famílias linguísticas e com seus descendentes, que são diversos e que entendem aí essa perspectiva de temporalidade ou atemporalidade de formas amplas e diversas. Então, para mim, ele se dá em um lugar de arte, ciência, tecnologia, inovação africana e afrodescendente, o que foi negado historicamente. A participação, a presença, a atuação de africanos e afrodescendentes no processo da história da ciência, da tecnologia, da inovação e da arte, acerca do testemunho histórico, e se dá hoje na contemporaneidade, acerca da descolonização e também dessa desconstrução do que é o epistemicídio histórico. Agora, é super importante também a gente entender que na África existem pessoas que não gostam do afrofuturismo e preferem cunhar, por exemplo, o African Futurismo, que é uma perspectiva de se falar de distopias e de futuros africanos diferentes dos afrodescendentes, né? E para além disso, também existe aí o afropresentismo, né? Que é essa perspectiva que cunha o presente com uma relação de passado e com uma relação de futuro também enquanto existência. E tem também quem negue todos esses lugares. Então, acredito que o afrofuturismo em si, ele consegue conviver no meio de todas essas pautas e discussões. Acho que é isso. Falei pra caramba. Bom, Muito vou bem. eu agora. Sim. Desculpa, Pode Ale, falar, acabei me Guto. antecipando. Tá aqui na descrição, acho que tá Vitor Augusto, mas todo mundo me chama de Guto. Sou antropólogo formado na FESP-SP, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, da qual eu me orgulho muito. Amo ter estudado lá, eu fiz ciências sociais, mas me considero antropólogo. Hoje eu atuo como pesquisador de tendências na White Rabbit, que é uma agência de tendência e foresight, que me introduziu no mundo do futurismo, assim, cheguei lá com uma mão na frente e outra atrás, e a Lu, a Van, a Lúcia, elas me apresentaram o que é isso, esse universo, e foi lá que eu entrei em contato com essa coisa do afrofuturismo, que eu já fazia antes, mas eu nem sabia que eu fazia, né, porque durante um tempo eu tive um grupo de rap chamado Ática, e a gente trabalhava com essas estéticas distópicas afrofuturistas, mas eu nem fazia ideia do que era isso, né. E aí, quando eu entrei na White Rabbit, eu tive esse clarão, assim, do que é a força desse movimento. Então, já dei também um spoiler de outras coisas que eu fazia, eu gosto muito de música. Tem o Ática, que tá meio inativo, mas vocês podem procurar aí no Spotify, tá lá, Ática. A gente tem um EP chamado 111. Tive também um selo, que a gente trabalhou com outros artistas, chamado Carranca Records. E é isso, o meu resumo é bem curtinho. E sobre a pergunta, o que é afrofuturismo para mim, cara, para mim afrofuturismo é projetar a experiência negra no espaço e no futuro. Eu acho que é isso. A gente tem várias discordâncias sobre o tema, a gente que gosta, que não gosta, uma disputa acerca dos seus significados, como a Zaika colocou muito bem, que ela, enfim, é a pessoa que melhor pode falar sobre isso, porque estuda e tal. Eu sou mais um curioso, me defino mais como um curioso. E é isso para mim, cara. É uma estética artística que tem um potencial político muito grande e que a gente já fazia antes do termo ser cunhado, né? Para mim, o afrofuturismo ele vai muito além do que é o termo ali, que surge em 90 nos Estados Unidos, tal. Para mim, desde o maracatu ao coco, isso já era futurismo. Então, também é outra experiência artística que eu tive, que eu integrei o grupo da Raquel Trindade muito tempo, o Teatro Popular Solano Trindade, foi uma experiência que me formou também como pessoa, e ali eu vi o potencial do que é afrofuturismo sem nem saber o que era, né? Porque a Raquel
quer artista mais multimídia e mais afrofuturista que ela, enfim, não tem. Então é isso, gente. Passo a palavra para o próximo. Fausto? Não estamos te ouvindo. Eu usei a ética de desligar o microfone aqui. Eu estava vivendo um mundo silencioso aqui enquanto saudava vocês, mas me conectando aqui ao Guto, né? Eu sou o próximo. Uma saudação a todas que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo. Eu sou o Fausto Vanin e me desafio a ser agente da transformação nos espaços onde eu atuo. Eu utilizo a tecnologia como vetor de transformação social, por ser talvez um elemento que dialogue da melhor forma com as minhas aptidões. Então, a minha formação essencialmente é em tecnologia, mas o que brilha ao meu olho são as pessoas, né, e as possibilidades que isso pode gerar de impacto na sociedade. Em termos de atuação, eu tenho uma atuação bem constante aqui, bem forte no ecossistema de inovação. Então, trabalho muito com startups, né, com desenvolvimento de negócios, processos de inovação, e na busca desses conhecimentos eu tive acesso lá em 2015, 2016, conhecimentos do chamado futurismo, né, ou foresight estratégico, as técnicas do pensamento eurocêntrico em termos de projetar futuros, e isso me carregou para dentro dessa busca, né, de desenvolvimento de conhecimento e de autoconhecimento, né, de maneira complementar. E dessa forma, naturalmente, eu acabei chegando ao afrofuturismo como um caminho de encontro com as minhas raízes, de encontro com aquilo que me gera significado, para que não fosse mais necessário, em termos culturais, ter que traduzir aquilo, né, em que se percebia em termos de futurismo para aquilo que de fato dialoga com os valores que são importantes para mim. Eu tenho participação em algumas empresas, né, uma delas se chama POX, que é uma plataforma interativa para eventos e aulas, né? Então, muito utilizada para aproximar o público, né, dos facilitadores, enfim, de quem carrega a missão de compartilhar conhecimento. Faço parte também da 1%, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de soluções com uma tecnologia bem recente chamada blockchain. Talvez quem esteja assistindo aqui o nosso papo ainda nem tenha ouvido falar, mas blockchain tem alguma relação com o tema Bitcoin, criptomoedas, de certa forma, mas usando esses conhecimentos para outras finalidades. E eu estou acabando de constituir a Codo, que é em primeira mão aqui para vocês, né? A Codo é um escritório de prototipação de negócios digitais, né, com um time de desenvolvedores de software e pessoas de experiência do usuário e tal, um time 100% formado por pessoas pretas e periféricas. Então, dialogando com a forma como eu enxergo o afrofuturismo, né? Porque para mim o afrofuturismo, de certa forma, ele é um manifesto pela existência do povo preto do futuro, né? Então, com o manifesto pela existência, de certa forma, nós abordamos de maneira direta ou indireta o sequestro das narrativas, né? Porque de um processo que iniciou-se com o sequestro das vidas pretas dos nossos reis e rainhas da mãe África há centenas de anos atrás, hoje nós vivemos um processo muito mais requintado e refinado de sequestro das narrativas, em que nós nos encontramos em um processo de diálogo entre as diferentes parcelas da sociedade em relação às questões que nos atravessam no nosso dia a dia, e muitas vezes a pauta do afrofuturismo
é encerrada dentro de um contexto do próprio futurismo, né? Ou seja, há pessoas que enxergam o afrofuturismo como um subcapítulo do futurismo, né? O que é errado, ao meu ver, que, de novo, né, capitulando as nossas pautas e encerrando as nossas pautas em outras pautas que, do ponto de vista de outras pessoas, são mais prioritários. Né? Mas também vemos um certo encarceramento das pautas afrofuturistas como um movimento estético e cultural, né? E eu, como pessoa que desenvolve as minhas ações de impacto a partir de tecnologia, me sinto dialogar com o afrofuturismo mesmo assim, né? E hoje, então, me desafio a estabelecer as conexões entre um pensamento libertário, que são as bases do surgimento desse movimento cypherpunk, e que deu origem ao que é a blockchain hoje, que é o meu dia a dia, em estabelecer relações com o que é ser um afropunk e construir afrofuturos baseado nessas perspectivas de construção de futuros no qual a existência do povo preto vai para além, né, de lutar para que essa existência aconteça, mas que sim, ela aconteça de maneira a moldar contextos sociais e culturais de vida e evolução que nos levem para um desenvolvimento muito maior daquilo que a gente entende que é ser humano. Então, gratidão por estar com vocês, e vou com bastante alegria e abertura para as nossas trocas nesse painel aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, incrível. Então, vocês falaram muito do afrofuturismo dentro da ciência e da tecnologia, e quando a gente fala de afrofuturismo, a gente fala muito de ancestralidade e das tecnologias ancestrais. Então, eu queria saber como é para vocês essa fusão entre tecnologia, esse encontro entre tecnologias ancestrais e tecnologias contemporâneas, vamos chamar assim? Não sei se o Fausto ou a Zaika querem começar. Por favor, Zaika. Zaika? Sim, eu quero. Eu quero porque, assim, primeiro eu queria falar da minha inquietação de ficar ouvindo essa palavra tecnologia ancestral. Eu tenho uma inquietação acerca disso. Eu tenho participado de uma série de eventos questionando esse lugar, porque eu acho que ancestralidade é ancestralidade, tecnologia é tecnologia, né? Ancestralidade até tem uma dinâmica de se construir essa ancestralidade continuamente, né? Então não tem como você ser um ser ancestral sem estar construindo a sua ancestralidade. Estamos todos aqui construindo ancestralidades. E isso é atemporal, isso é continuamente, isso é todo dia, isso é colocar a África como centro. Infelizmente, como a gente vivenciou esse processo de colonização, né, escravidão e desumanização forçada de civilizações africanas, nós que estamos aqui na diáspora, quanto a civilização também que se encontra lá no continente africano, vivencia esse lugar da ancestralidade continuamente. Agora, sobre as tecnologias, né, porque eu prefiro colocar nessa chave maior, né? Historicamente, quando a gente engata essa palavra tecnologia ancestral, né, aí a gente está tentando engatar a ideia de tecnologia africana. E eu não leio a tecnologia africana só como tecnologia ancestral. Eu leio a tecnologia africana como tecnologia, como o eixo principal dessa tecnologia que a gente tem hoje na diáspora, ou no mundo inteiro. Por exemplo, se eu for perguntar qual que é o primeiro sítio arqueastronômico do mundo, provavelmente quem está assistindo a gente nesse momento vai pensar Stonehenge, ou não sei qual é, né? Porque a gente tem essas múltiplas possibilidades. Só que o primeiro sítio arqueastronômico do mundo é Nabta Playa. A Nabta Playa está lá localizado no Egito, que é no continente africano. A história não conta isso para a gente.
né? A história também não vai contar que no processo da escravidão e desumanização e colonização de corpos africanos, essas pessoas que vieram para cá em um processo de desumanização, vieram em um processo que lidava com a estética e com o conceito e com a prática do capitalismo. Ou seja, eu vou desumanizar o seu corpo, vou te transformar nesse objeto aqui, e aí esse objeto vai trabalhar para mim, né? Porque eu preciso do quê? Eu preciso, por exemplo, trabalhar com a mineração de ouro. Eu moro em Minas Gerais. O meu estado, ele se chama Minas, né? E o histórico desse estado é especificamente a mineração, né? As civilizações africanas que vieram para o Brasil, elas vieram especificamente para trabalhar e para construir, né, tecnologias e narrativas acerca desse país, né? Isso porque, ao invés de chegar no continente africano e falar assim, me ajuda, eu não sei fazer, me ensina, né? Essas pessoas que fizeram esse processo aí desumanizado, colonizatório, enquanto ruptura negativa histórica, preferiram ir até lá, pegar esses corpos, né? Furtar toda a história, furtar toda a narrativa e toda a tecnologia para construir novas tecnologias e aí pautar esse lugar de a nossa tecnologia. Então eu vou muito em convergência com isso que o Fausto falou sobre o futurismo em si, né? Porque o futurismo, ele tenta criar uma ruptura e dizer que o afrofuturismo é um pedacinho ali dentro, mas pensando no conceito de futurismo e na vanguarda futurista, aí chegando em um lugar da arte, né? A vanguarda futurista, ela é uma vanguarda que é pautada por Marinetti, né? Ela é uma vanguarda que é pautada em uma perspectiva fascista. Ela é uma vanguarda que ela não é pautada em uma perspectiva de ancestralidade, né? O conceito de futurismo, ele nega o passado. E o afrofuturismo, a historicidade africana, não nega o passado. Não nega tanto que, por exemplo, tem esse livro aqui, né? Que é um livro do Museu Afro Brasil. A capa dele é Arte, Adorno, não sei se dá para ver, deixa eu chegar para cá. Arte, Adorno, Designer, Tecnologia no Tempo da Escravidão. Então, esse livro, especificamente, ele vai falar de todo o conhecimento tecnológico que foi construído por africanos e por afrodescendentes, né, dentro do processo de escravidão, dentro do processo escravagista aqui no Brasil. Então, todas as tecnologias, elas partem desse lugar, tanto africano, quanto de povos originários, quanto de povos amarelos. Não estou dizendo que o homem não negro, né, prefiro colocar assim, não construiu nenhuma tecnologia, mas que foi roubada a nossa história, isso foi com toda certeza. E eu gostaria de complementar a fala da Zaika aqui sobre tecnologia, que eu acho extremamente uma abertura de visão muito legal, né, olhar para a tecnologia, né, como elemento e talvez nos perguntar se precisamos acrescentar, né, o ancestral a essa fala para posicionar o que é tecnologia ou avaliarmos um outro caminho de entender que se a realidade daquilo em que nós entendemos ser o devido caminho é estabelecer essa conexão com o que se produz em Mãe África, para além daquilo que como eu comentei antes, se relaciona com esse sequestro das narrativas, talvez só falar tecnologia já é suficiente. Porque se falou tecnologia, de certa forma, está relacionado com aquilo que a gente entende ser significado. Que talvez acrescentar o ancestral, nesse caso, possa se tornar, ao longo dessas conversas, desnecessário. E aí, nesse contexto, eu busco também, como eu trabalho com tecnologia da informação, também busco, de alguma forma, desconstruir
esse entendimento que muitas vezes acontece ao natural de que, ao falarmos sobre tecnologia, falamos sobre tecnologia da informação, né? E, na verdade, tecnologia vai parar muito além disso, né? E isso me remete a uma fala muito que foi bem impactante para mim numa conversa com a Itasha Womack, né? Que é a escritora dos best-sellers aqui relacionados ao afrofuturismo. No evento Futuro é Preto, né, ela trouxe a fala de que o termo raça é uma tecnologia criada há centenas de anos atrás para encerrar o povo preto em um determinado, né, grupo social. Né, e aí isso desdobra outras tecnologias, como o eugenismo, por exemplo, que visam sustentar narrativas de colonização e supremacia. Então, ou seja, tecnologia tem essa amplitude, né? E também tem os seus impactos em termos de construção, que nem todos os impactos, por mais que o propósito das tecnologias seja sempre positivo de quem as cria, os impactos, os desdobramentos do uso dessas tecnologias é que vão também ditar. E para mim o grande elemento potencializador ou limitante de uma tecnologia é a cultura da sociedade onde ele se insere, né? Então, ou seja, quais são as culturas da sociedade que a gente promove para potencializar ou limitar as tecnologias que a gente cria, né? E aí, por cultura, de novo, não estou falando aqui em manifestações artísticas, e sim estou falando do conjunto de valores, né, que abraça e alavanca uma sociedade, né, um grupo social no qual a gente se insere. Então, acho que é super bacana a gente olhar, né, ou seja, como é que a gente concebe tecnologia, como é que a gente se vê dentro desse contexto em sendo produtores de tecnologia e em sendo afrofuturistas, né? Que também é uma coisa que nessa roda que se expande não existe um Sir Cavaleiro que vai colocar uma espada no seu ombro dizendo declaro você agora afrofuturista, né? Ou seja, como é que a gente nessa roda que se expande se sente e se considera afrofuturista criador de tecnologias pela sobrevivência do povo preto no futuro? Tá dado? A gente tem a condição de tomar as ações e fazer, e aí por isso que eu tenho tentado trabalhar nesse contexto mais amplo de tecnologia, me desafiando e, obviamente, desafiando as pessoas às quais eu tenho contato em quais são as tecnologias que a gente cria hoje para poder pavimentar esse caminho, né, e nos levar para adiante. Eu Muito bom. não... Posso dar meus 2 centavos? Sim. Essa coisa de tecnologia ancestral, ela me leva a uma coisa meio History Channel, sabe? Tipo Egito, aquele negócio foram os aliens que construíram, né? Eu acho que tem uma carga de etnocentrismo muito grande nesse termo, né? Eu como venho da antropologia, né? Eu gosto desse negócio, tipo assim, eu queria muito estudar etnologia, então todos os povos desenvolvem tecnologias. A domesticação da mandioca foi uma grande tecnologia desenvolvida na América que permitiu a vida aqui. Então, eu acho que esse termo realmente, eu gostei da fala da Asa. Da Asa não, olha, tava pensando na Asa aqui. Da Zayka, gostei demais, porque... E tem uma outra coisa que o Fausto colocou que é muito importante, que é para que você desenvolve essa tecnologia, né? Não é essa coisa do sabe, de você cair na armadilha técnica, porque é legal. Não. Qual que é a intenção, qual que é o propósito da tecnologia que você está desenvolvendo? Isso é algo que eu me pergunto muito enquanto pesquisador de tendências e tal. Porque a gente vê muita coisa, mas para quê? Né? Para quê? Você se pergunta para quê? Então eu admiro demais a trajetória do Fausto, que eu não conhecia, porque ele está desenvolvendo tecnologias para as pessoas pretas, e isso é bem bacana. E está escapando dessa armadilha do tecnificismo, sabe? Porque, como diz o Virilio, que é um filósofo que eu gosto muito, cada tecnologia produz o seu acidente. E eu acho que a tecnologia que a Zayka desenvolve, que o Fausto desenvolve, elas não vão produzir acidentes. Elas vão produzir cenários de futuros desejáveis, aspiracionais. Então, fiquei bem impactado pela fala dos dois. Desculpa aí te cortar, Lê. Eu queria dizer que a tecnologia que você, Hugo, também desenvolve, tá? Guto, melhor, né? Já invocou o Hugo Canuto aqui também. Todos os futuristas estão aqui juntos, né? A Asa está aqui, o Hugo Canuto está aqui, está todo mundo aqui, de alguma forma.
Tá todo mundo aqui. E que o Ale, que a Ale também desenvolve. E queria, não, e mandar um salve para a Asa, né, gente? Só amor, só amor. Eu só queria Maravilhosa. complementar com esse lugar de que a gente não pode deixar de fora o nome da gente o tempo todo também nesse lugar, porque a gente está desenvolvendo juntos essas tecnologias. Sim, muito bom, muito bom. É, e eu queria saber de vocês como vocês veem esse encontro do afrofuturismo com a cultura brasileira, com as especificidades do nosso país. Se você quiser começar, Guto. Olha, tá aí um termo, tá aí um assunto que eu gosto, porque a gente até tava batendo um papo antes de entrar, né? Eu acho que no Brasil a gente é afrofuturista muito antes de pensarem o termo, né? Porque quem nomeia sempre é o outro. E eu, como antropólogo, eu sei que quem nomeia é o outro. As pessoas não se nomeiam, né? Tanto que a tradução da maioria dos nomes de todos os povos do mundo nós somos os humanos, nós somos a gente, né? Porque quem nomeia é o outro. Então eu acho que o Brasil, especificamente, eu gosto de destacar muito essa potência afro-brasileira, né? E eu até disse no começo da minha fala sobre a Raquel, outro nome que eu gosto de invocar quando a gente está falando sobre estética afrofuturista é o Itamar Assunção. Acho o Itamar Assunção um artista incrível, que às vezes as pessoas não citam quando estão falando sobre afrofuturismo, sobre arte negra brasileira. E todas as tecnologias corporais que a gente desenvolveu, estéticas musicais desenvolveu e desenvolve, como o funk também, porque esses dias estava conversando com... Esses dias não, né? Ontem eu postei a coisa no Stories, que eu ia participar do painel e tal, e um amigo meu, Eduardo, que ele organiza uma festa chamada Perifa no Toque, falou, pô, legal, você vai lançar a Braba lá e tal. Eu falei, pô, legal, eu até anotei aqui para falar sobre funk, cara. Eu acho o funk um negócio, assim, quando a gente tá falando sobre estética e afrofuturismo, não tem nada mais futuro na música brasileira do que funk, assim, é a vanguarda na música brasileira. Então, outra coisa que eu gosto de exaltar, e aí você vai pesquisar a história do funk, as origens do funk, são ritmos, é um ritmo afro-brasileiro, e é isso, cara. Eu gosto demais de marcar essa coisa do Brasil, sabe? Do Brasil, da onde a gente se localiza, do que a gente faz aqui, do que nasce aqui, né? Que é um continente novo, é um mundo novo, e, cara, às vezes eu detesto quando as pessoas estão falando só sobre essa coisa de afrodiaspórica e tal. Não, nós somos brasileiros. Isso é algo que também o Candeia falava, né? Eu não sou africano, eu não sou norte-americano, eu sou brasileiro. Então a minha posição é essa. Eu gosto demais de exaltar toda essa coisa estética e nosso poder de criação brasileiro. Terminei. Fiz mais um manifesto político do que um comentário, né? Mas passo para Zaico, pro Fausto, para quem quiser falar depois. Eu me empolguei Eu aqui. quero ir. É muito bom. Só um momentinho, só para falar para as pessoas que estão assistindo a gente que vocês podem enviar perguntas e que daqui a pouco a gente vai ler e responder. Zaika, você pode falar. Eu amei seu manifesto político, Guto. Ele foi incrível. E eu acho que ele é super necessário. E aí, pensando nessa necessidade, eu também trouxe um brasileiro que eu fico muito revoltada de não ver ele aparecendo nessa pauta de afrofuturismo, porque, para mim, eu acho que ele é um dos maiores afrofuturistas da história, que é o Abdias do Nascimento. E como foi recentemente lançado esse livro, que é o Quilombismo, eu acho que é muito importante pautar aqui especificamente um capítulo, que é o documento 2, que tem o título aí como Revolução Cultural e o Futuro do Panafricanismo. E aí, dentro desse capítulo, especificamente, o Abdias do Nascimento, ele traz tanto um recorte muito amplo, mas tem um recorte muito específico, que é a respeito da ciência e da tecnologia, né? Ou seja, aconteceu, se eu não me engano, em 1977, por aí, um encontro muito importante na América Latina que discutiu esse lugar histórico, né, de afrodescendentes
latino-americanos, né, que é o lugar onde a gente se encontra enquanto pauta de fala, brasileiros, né, ou de falar que a gente tem nacionalidade, que não era nem para ter nascido aqui, né? Como negar isso historicamente? E aí, uma das denúncias que foram feitas, né, eu não sei se eu estou visibilizando a data desse seminário corretamente, porque vai me falhar a memória, especificamente agora, mas uma das denúncias que foram feitas nesse seminário, nesse simpósio, né, ou nesse encontro, que foi um encontro muito importante na história, foi a ausência do nosso lugar presente, né, enquanto história de ciência e tecnologia e arte, enquanto história de espiritualidade e religiosidade, enquanto processo de humanização. E é muito importante porque a partir daí desses trabalhos de diversos ativistas, acho que dentre eles também uma pessoa que eu sinto muita falta e que eu sempre cito, né, é Sueli Carneiro, porque eu acho que ela pauta muito uma coisa que é importante, né, que a gente não está nem de um lado, nem de um outro, a gente continua sendo negro, sempre, né, nessa discussão, e também pauta muito o que tem acontecido nas redes sociais, né, essa briga, né, que a galera tem vivenciado acerca de um termo que é o linchamento, né, acerca de um tema que é essa visibilidade mercadológica dentro de empresas, e como ela coloca que vivenciar isso às vezes é se rebaixar demais enquanto historicidade afrodescendente acerca de todo esse trabalho que foi construído na década de 70. Então, acho que num amplo, para além disso, né, a gente está vendo aí o que aconteceu com uma outra marca, que eu não gosto muito de ficar citando o nome de marca, que decidiu fazer um projeto trainee, né, especificamente só para pessoas negras, e como a sociedade, né, em um todo brasileira, em um todo não, a minoria, né, porque somos a maioria, historicamente, quis aí desmembrar ou gritar, né, ou verbalizar todo o seu ódio acerca disso também, e como Sueli vai lá e coloca, né, em pauta, em xeque, esse lugar, né, dizendo que é isso, assim, tocou na ferida, o pus e expurgar para tudo quanto era canto, né. Eu acho que tem muitos afrodescendentes, ou tem muitas pessoas negras brasileiras, né, porque eu fico nessa divisa, qual o termo que eu uso, né, e aí eu fiquei muito nessa divisa a partir desse seu manifesto também, Guto, porque tem muita gente que fala, eu prefiro que me chamem de afrodescendentes, eu prefiro que me chamem de negro, eu prefiro que me chamem de pardo, ainda tem gente que se lê nesse lugar, né? Eu prefiro discutir o colorismo, e eu acho que a gente tem tanta fragmentação histórica, e essa fragmentação, infelizmente, não é nossa culpa, mas a gente tem que vivenciar esses lugares de fragmentação, que aí quando eu chego aqui no Abdias, eu acabo conseguindo me sentir um pouco mais segura para discutir essas fragmentações também, só que aí, ao mesmo tempo, eu chego nesse outro lugar de ouvir pessoas, como recentemente eu vi na web. Eu nego o panafricanismo porque eu prefiro entender que Marcus Garvey também não está nesse lugar. E aí eu acabei entendendo que para a gente poder, pelo menos, fluir enquanto pessoas negras, afrodescendentes, colorismo, né, a gente vai ter que se entender diverso. A gente vai ter que confluir com ideias, e a gente vai entender que a gente não vai concordar sempre, a gente vai ter que entender que não é ruim não concordar sempre, porque como disse o Fausto, tecnologicamente nos foi vendida essa ideia de um formato hegemônico, né? um formato único, e não somos, né? Mas, enfim, acho que é importante a gente sempre saudar esses outros lugares afrofuturistas, não só como outros, mas entender que se você, nesse momento, assiste nós, né, essas 4 pessoas que conversam com você nesse momento, então eu vou chamar de pessoas ou afrodescendentes, ou
negros, né? Ou nessas duas narrativas, ou em mais narrativas que se entendam enquanto afrocentralidade, você também precisa entender que você é um afrofuturista. Você está construindo o futuro, você é agente do futuro. É isso. Uau. Você quer falar também, Fausto? Eu quero, mas vou tentar ser breve, assim. Eu vejo 2 pontos aqui, né? O primeiro deles, né? O Brasil que eu quero morar é o Brasil do Guto, né? Esse Brasil que o Guto descreveu aqui é o Brasil que eu quero morar. Porque o movimento aqui como preto gaúcho, eu percebo, assim, não só o estado do Rio Grande do Sul, como o Brasil, não sendo um país, mas sim uma ideia. Né? Ou seja, um conceito de uma territorialidade, um conceito de uma hegemonia, de uma democracia racial, um conceito de uma visão de consenso, digamos assim, de senso de pertencimento que eu não enxergo. Né? Então eu tenho um pouco de dificuldade de criar Fausto, criar essa relação com o Brasil. Né? O Brasil, para mim, ele é um conjunto de fronteiras que tem um monte de gente dentro. Então, e eu olho para o panafricanismo com interesse, porque para mim o que eu chamo o continente virtual africano, para mim ele perpassa essa territorialidade, né? E aí eu acompanho e estudo os movimentos, né, de libertários, né, que visam construir conjuntos sociais orientados a se acolherem por questões sustentado em cultura e valores e não sustentado em territorialidade. Sinto um pouco de dificuldade em dialogar com essas questões de que então estou dentro da fronteira do Rio Grande do Sul, sou gaúcho e sou obrigado a defender o torrão gaúcho aqui, o nosso território, com armas e unhas e dentes, e a revolução farroupilha dos empresários do charque que perderam para a República Brasileira, de lenço na mão, vamos lutar, sabe? Eu sinto dificuldade de me relacionar com isso, sabe? Porque o Brasil carrega isso de uma maneira muito forte, né? E quando eu falo o Brasil do Guto, é esse Brasil, eu acho esse Brasil fantástico, entendeu? Eu acho maravilhoso porque ali tem essa potência condensada de uma maneira muito mais vívida, né? De a gente se sentir, se acolher, se sentir parte desse todo. Mas quando eu amplio isso para outros contextos, eu já não sinto isso tão vívido, né? Então tenho dificuldades, Fausto, tenho dificuldades em lidar com o Brasil, né, como sendo, né, um país, um espaço que nos encerra. E aí eu acho que o afrofuturismo brasileiro dialoga de uma maneira extremamente potente com essa coisa que eu costumo dizer que é o manifesto pela existência do povo preto no futuro do Brasil. Ou seja, né, se a gente quer que o Brasil, né, que esse Brasil do Guto, né, ou que esse Brasil que a gente, que é essa ideia que eu costumo dizer, o Brasil é uma ideia, mas que é uma ideia, muitas vezes é uma ideia que não me contempla. Como é que eu crio um manifesto pela existência do povo preto dentro dessa ideia também? Daí que isso que venha a ser num futuro próximo consiga criar significado ou mais significados para essa ideia para além do diálogo. Porque o fato, e eu vou provocar talvez o avanço da nossa pauta aqui, né? Dar nome às coisas não significa dar existência às coisas. Né? Então, eu observo o nosso diálogo sobre ser afrofuturista, ser negro, ser preto. As pessoas me perguntam, né? Mas é certo falar negro, falar preto? Eu digo, olha, se a pessoa tem nome, você pode chamar a pessoa pelo nome dela. Então, você não precisaria entrar nesse dilema se você entender que há uma pessoa do outro lado que você quer se relacionar. Então, e é natural discutirmos, né? O panafricanismo ou não, o Marcus Garvey ou não, e tentarmos dar nome às coisas, porque o nosso processo de captura das coisas, né, e nos sentirmos num estado de controle passa por dar nome às coisas. Né? Então, essa discussão da criação, quem criou o afrofuturismo? Como se o afrofuturismo fosse um local, né, que chegam, bem-vindos ao afrofuturismo, né, e aqui está, então, essa pessoa deu nome e a partir desse momento o afrofuturismo passou a existir. E não necessariamente é isso. Independente do nome que ele tinha ou não tinha,
ele já existia. Né? E isso é uma coisa extremamente interessante também, porque a gente aí se relaciona com o desafio de, mesmo sem podermos ou termos que dar nomes que definem as coisas, definem que criam limites às coisas, como é que eu posso viver e realizar ações para algo que eu ainda não quero ou não preciso dar nome e encerrar essas coisas. Então, gostaria de convidar nós também a discutirmos justamente essa questão do qual é a origem, né? Qual é a árvore geradora desse chamado afrofuturismo. Uau! Zaika, vi você balançando a cabeça e tudo mais. Você quer Fica à vontade, se você quiser complementar ou acrescentar alguma coisa. Eu tô amando demais essa conversa. Acho que a gente está confluindo numa discussão muito gostosa, muito potente. Eu quero complementar, porque na verdade eu não acredito em nenhum desses lugares que nós estamos aí debatendo, né? Eu sempre acredito nessa pauta que acontece aqui no Criativar, que é uma conversa mesmo, que a gente está confluindo ideias. Eu acho muito legal quando o Fausto coloca esse lugar assim, mas a gente está nomeando, né? E nomear, a gente está falando de semiótica, né? Essa necessidade de nomear e essa necessidade ocidental também da dualidade, sabe? Do que é o certo. Então, se você seguir, for por esse caminho, você é um afrofuturista muito perfeito, né? O que é ser um afrofuturista? Se você for por outro caminho, você não é afrofuturista, né? E por aí vai. Por isso mesmo que eu acho que é super importante se entender enquanto agente do futuro, né? E aí, quando eu estou falando desse lugar do agente do futuro, eu estou falando de novas narrativas, numa perspectiva de pensa numa criança, né? Pense em quando você era criança. Quantos professores negros ou afrodescendentes você teve? Quantas lideranças políticas nós tivemos? Quantas cientistas? Quantos cientistas e quantos cientistas negros vocês conhecem? E existem vários, né? Então, assim, se a gente for pensar em uma questão de uma pirâmide social, historicamente dita, né? A gente está pensando em quem está nesse lugar, quem são essas pessoas e o que elas representam nesses espaços, né? Quando a gente fala de representatividade, a gente também chega num outro lugar que é muito importante e que precisa mais ser debatido, que é a emancipação. Emancipação, né? E aí, quando a gente localiza também esse lugar de onde que vem, né? Porque eu não consigo, enquanto afrodescendente, né, não falar de África. E, da mesma forma, eu fico como Fausto. Como que eu defendo, vocês vão me desculpar, mas como que eu defendo o estado onde eu nasci, né? Nesse sentido. Sendo que o meu estado, ele foi um dos que mais forneceu aí o processo da mineração para enriquecer, né, a colônia, para enriquecer países europeus, né, e que até hoje ainda tem aqui um acervo museal que carrega, dois, que carregam histórias da escravidão, mentira, 3, que carregam histórias da escravidão como narrativas romantizadas. Tem um museu no centro da cidade que tem uma balança. É uma balança específica para pesar pessoas negras que viveram em processo de escravidão, tanto afrodescendentes como africanos. Então, todo dia que eu tenho que andar no centro da cidade onde eu moro, e quando eu vou dar uma visitada nesse museu, eu tenho que me deparar com a cena de que pessoas estão parando na frente de uma balança que pesava corpos e que não eram entendidos como corpos, né? E se fotografam ali e registram aquela memória como se essa memória, né, ela tivesse que existir aí nessa confluência de novas memórias. Aí toda vez, o outro lugar que eu tenho um problema muito grande é toda vez quando eu tenho que abrir o meu computador. Por quê? Quando a gente pensa na tecnologia, não só da tecnologia da informação, mais especificamente na tecnologia cibernética, é super importante também a gente pensar que dentro desse computador, né, de cada um de nós aí, tem um ouro, né?
E esse ouro, ele parte da mineração. E assim, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência do que é entrar dentro de uma mina, e eu recomendo muito, tá? Ouro Preto, né? Tem um coletivo que se chama Outro Preto, e eles têm a mina do Veloso, e eles fazem uma visitação completamente diferente. Eles mudam a narrativa da gente acerca dessa mineração, para que a gente consiga conhecer tudo que foi construído através dessas civilizações africanas que vieram para cá e de todo o conhecimento que eles tinham e de tudo que foi roubado acerca disso. Só que é muito complexo, porque ao mesmo tempo você está entrando em um lugar onde tem pedra, né? E onde essas pessoas passavam ali dias, horas trabalhando e saíam desses espaços para receber uma moeda. Tem museu aqui em Minas que tem essa moeda, que eles chamam de dinheiro, mas na verdade não era. Era uma moeda para trocar por comida. Era um objeto para você poder trocar especificamente em um único lugar por comida. E aí, hoje, em 2020, aqui, discutindo afrofuturismo, discutindo novas perspectivas de futuro, eu ainda tenho que lidar com essa narrativa real no meu cotidiano, né? Não só eu, mas todos os afrodescendentes que se encontram vivenciando essa realidade aqui em Minas Gerais. Ao mesmo tempo que eu assisto cotidianamente vários historiadores, vários afrodescendentes que estão aqui em Minas Gerais lutando efetivamente para desconstruir essa narrativa. Agora, em um cenário nacional, a gente acaba ficando muito parecido com o contexto ali do Fausto, sabe? Porque às vezes as pessoas não conseguem visibilizar a existência das nossas narrativas afrodescendentes, para além do que a gente entende de Sudeste, como Rio e São Paulo. E aí é super complexo. E aí, quando a gente chega também nesse lugar, a gente chega em um outro desmembramento histórico que é muito importante. Mas e Amazonas? Saca? Mas e Bahia? Mas e Recife? E por aí vai. Mas e o estado inteiro? Mas e o país inteiro? Como que a gente está discutindo nesses lugares? Como afrodescendentes têm discutido aí as suas perspectivas afrodescendentes ou as suas perspectivas enquanto África como centro em outros lugares? Como a gente tem saído dessa dinâmica ficcional, sabe? Porque eu acho muito legal, é muito importante a gente confluir novas literaturas, novas músicas, novos processos no cinema, né? Novos processos nas artes visuais, mas como que a gente tem construído essa tecnologia de fato, que é uma tecnologia social também, que é uma tecnologia pautada na realidade, que é uma descolonização do campo da ciência na perspectiva real. Como que a gente chega nessa pergunta que o Fausto levantou enquanto provocação? Como que a gente está discutindo isso na realidade? Quando que a gente está saindo desse cyberespaço e está pensando em mobilidade? Porque quando a gente chega na discussão... Falhou? Vocês Parou, estão me Zaika? ouvindo? Foi isso? Tô te ouvindo. Acho que foi a Zaika. Congelada. Acho que deu um probleminha ali com a Pena, não. Zaika. Enquanto a gente descobre o que aconteceu com a Zaika, eu vou passar para as perguntas. Que infelizmente nosso tempo está curtinho, mas tá muito bom o papo. Então tem a pergunta do Marco Antônio dos Santos. Ele disse: estou amando esse painel, gostaria de saber o que vocês acham do pensamento que diz que a história do povo preto é contada nas músicas e cantos e não nos livros. Eu? Cara, eu tô fazendo um curso no MIS sobre história da arte africana. Com uma curadora, menina que foi curadora lá do Museu África Brasil e tal. E aí ela fala muito sobre como o eurocentrismo nega a tradição oral africana. Como ele nega, né? Como não existe, né? Para eles não existe registro se não for registro escrito. Então, isso toda a história da arte, eu acho que a Zaika, se ela voltar, ela pode até falar melhor, cara, na África você conta uma história de várias maneiras. Pode ser por uma escultura,
pode ser por tradição oral, e aí aqui no Brasil você tem a figura dos griots, dos pretos velhos, então eu super acredito que realmente nos foi negado esse direito de registrar nossa história em livros aqui no Brasil, e que se você olhar para todas as tradições, nossas danças e outras expressões culturais, você pode resgatar a história de vários povos e daquelas populações ali, né? E aí eu tô falando de coco, de jongo, de maracatu, de lundum, cara, você vai resgatar, assim, coisas muito específicas, né? E aí o Marco Antônio mandou muito bem, assim, eu acho que a gente tem que olhar e valorizar muito mais essas expressões, porque elas contam histórias, né? Até a dança, cara, você vai pra galera que pesquisa dança e performance, eles falam, né, que o funk descende do jongo, que aquele movimento ali, ele vem, cara, da região X da África e tal, e você, você faz a cabeça fazer assim, ó, buf, sabe? Então, a Asa fala muito sobre isso, né? Eu fiz um curso com ela e ela fala sobre, né? Ela dá o percurso direitinho, né? Ela fala, funk é assim, tal, 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 vem daqui, esse movimento vem daqui, e o break daqui, e você fica tipo, realmente, os europeus, eles não tinham tecnologias para entender aquilo, né? Para entender oralidade, para entender performance, para entender dança, eles não estavam preparados para. Enfim, terminei. Espero que a Zaika tenha voltado. Super queria, acho que ela super Será pode que a falar Zaika melhor do que eu sobre voltou? isso. Zaika? Eu acho que ainda não. Olha, Pena, meu. então eu vou passar para a próxima pergunta, que é a do Daniel Torquato. Ainda é muito difícil me reconhecer como afrofuturista. Me parece que existe uma agenda dominante sobre os caminhos para um futuro preto. Obrigada por trazerem essa pluralidade para a mesa. É mais Ô, um. Daniel, cara, primeiro de tudo, né, te abraço, te acolho como afrofuturista, como irmão. E, cara, essa questão da agenda dominante é uma coisa muito desafiadora para nós, tá? Porque a gente precisa que o próximo painel de afrofuturismo tenha você e não o Fausto, para que a gente consiga ampliar essa roda, entendeu? Para mim, o rolê é esse, sabe? A gente poder batalhar a agenda dominante por conta da maneira como a gente trata os eventos e os conteúdos. Então, eu, por exemplo, gostaria muito de me conectar contigo, Daniel, para que a gente possa expandir essa roda de acolhimento, né? E eu, por exemplo, que estou conduzindo aqui junto com o time do Futuro é Preto um mapeamento do cenário afrofuturista brasileiro, eu quero te ver lá dentro. Então, eu acho que isso faz com que esse sentimento de uma agenda dominante vá mudando, porque tem muita gente fazendo afrofuturismo no Brasil, muito mais focado na construção das suas obras, né, e do seu trabalho, do que necessariamente se posicionar como uma referência afrofuturista brasileira. Então, é importante que os espaços contemplem você, contemplem outras pessoas, e a gente consiga, como eu disse, ampliar essa roda e sentir e perceber mais pessoas se chegando e contribuindo, dando o seu toque para que seja um espaço efetivamente nosso, né, e não espaço colonizado em termos, de novo, né, como eu falei, de sequestro de narrativas. Então, cara, vem que a gente tá louco pra tá contigo. Tá. E aí a gente tem a pergunta da Karina Reis, que entra naquela polêmica. Vocês podem falar sobre os países africanos que pediram indenização pela colonização? Vocês acham que vai rolar de pagarem e devolverem as obras ou não? E foi para provar o ponto. Desculpa, se vai rolar de pagarem ou se foi só para provar um ponto? Um ponto de vista, desculpa. Olha, eu acho que não foi só para provar um ponto, não, porque o ponto já está provado há muito tempo. E nesse curso que eu estava fazendo, que eu estou fazendo sobre história da arte, né?
na África, tem esse rolê, né, da Nigéria pedir lá as cabeças de fé e tal, pedir pro British Museu e falar, olha, meu amigo, devolve. Tipo assim, é porque esse negócio do virtual, meu, é difícil me concentrar na aula, né? Mas tem todo o movimento dos museus e dos países africanos pedindo de volta as obras que foram pilhadas, falando, vocês precisam devolver isso aí. Então, se vai acontecer essa reparação, que, meu, não dá nem para calcular, né, cara? Como é que você vai calcular o impacto, né, da colonização e de todos os processos subsequentes? Mas... Patrimônio cultural, né, irmão? Então, cara, isso aí é incalculável. Isso é incalculável, não tem jeito. Ah, a Zaica voltou, ufa. Aí. Então, assim, eu acho que eles estão mais do que certos de pedir mesmo. Eu acho que eles estão. Inglaterra tem que pagar, Bélgica tem que pagar, França tem que pagar. Meu amigo, o que esses países fizeram, então, isso é uma discussão que não que chegou agora, né? Mas chegou há pouco tempo no Brasil, do colonialismo e dessa coisa decolonial e tal. 5 anos atrás eu não lembro das pessoas falando sobre isso. Não lembro. Eu estava na faculdade, eu não me lembro. E aí vem Fanon, vem toda essa discussão que pra gente tá meio longe no tempo histórico, né? Tá ali 1800 e tal, tá longe, né, pra gente, né? Mas, porra, o que sente um argelino, o que sente um congolês, cara, eu não sei, assim, a raiva, cara, eu não sei, deve ser um negócio muito revoltante, assim, porque foi uma geração, foi ali, né? Foi tipo 1950, 1970. Então, acho que a Zaica vai poder falar melhor também, porque ela tem um repertório bem maior sobre essa coisa de colonização e tudo mais. Mas eu acho que os países estão mais do que certos. Tem que pedir mesmo. Tem que ir na ONU, no Tribunal Penal de Haia, tem que fazer um barulho enorme, porque foi um processo muito agressivo, muito... a coisa da necropolítica e dessas armas, dessas máquinas de destruição atuando por séculos, né? Então, acho que tem que pedir mesmo. Pensando aqui, por mim, eu acho que a gente reunia todo mundo, sabe? O negócio é assim, é reunir todo mundo aqui, juntar com os outros também, fazer uma máquina do tempo, sacou? Chegar lá atrás, não deixar rolar a bendita da colonização, não deixar rolar a bendita da escravidão, sabe? E é isso, assim, historicamente. Agora, na contemporaneidade, eu vou muito de encontro com isso que você está falando. Caí, mas voltei, tá, gente? Isso acontece na realidade histórica. Eu vou muito de encontro, Guto, com essa ideia de que tem que devolver tudo, principalmente a nossa consciência cognitiva. E aí eu vou de encontro com 2 pautas, porque tem muita gente que fala de decolonização, que é uma pauta que é mais América Latina, e tem gente que fala da descolonização, que coloca um Szinho. E eu vou muito mais de encontro com a descolonização. Eu também gosto de conversar sobre decolonialidade, mas eu vou muito de encontro com a descolonização. Agora, uma coisa que tem me preocupado bastante foi acerca aí das manifestações que surgiram, né, depois da morte de George Floyd. E aí a derrubada de esculturas e de monumentos de escravocratas que ficam aí, né, espalhados em vários lugares do mundo. Inclusive no Brasil tem muito, e a política de eugenia tem uma potência histórica muito grande acerca disso, né? E aí, assim, será que é esse futuro, né? Porque, assim, estamos novos, né? Que queremos aí para os nossos filhos, sobrinhos e por aí vai, né? Entrar dentro da escola e abrir o livro de história e lidar com a história romantizada dessas pessoas, né? De que elas foram boas, de que elas construíram várias coisas legais, né? De que a escravidão é um processo histórico muito bonito, muito romântico. E aí eu acho que eu estava falando sobre mobilidade antes de eu cair. Eu realmente caí, tá, gente? Com o computador e tudo. Eu acho que é muito importante a gente entender a lógica da mobilidade quando a gente entende que, enquanto afrodescendentes, né, enquanto pessoas negras, existe um processo de afastamento
do que é dito como centro, né? E a dificuldade, né? A dificuldade histórica de acessar o que é dito como centro e também o que é dito como monetário, né? Até para discutir tudo que a gente tem discutido, né? Se a gente não começar a pautar isso numa uma possibilidade de realidade, não que a gente já não tenha pautado, mas se a gente não for efetivamente aí, enquanto demanda de cargo político, enquanto demanda de cargos de poder, né, enquanto demanda de cargos dentro da ciência, enquanto pessoas que são professores e que estão formando novas pessoas, né, enquanto pessoas que estão entendendo e discutindo que a tecnologia ainda está proporcionando ou fortalecendo o racismo algoritmo, né, a gente vai ficar talvez confabulando novos futuros, e isso me incomoda muito, enquanto pesquisadora, enquanto cientista, se a gente vai só confabular novos futuros, ou se a gente vai, de fato, causar uma ruptura histórica, né, para além das rupturas que já foram causadas, se a gente vai, de fato, pegar tudo que a gente recebeu de historicidade acerca do que é pautar essa afrocentralidade e seguir para que essa ruptura ela tenha possibilidades positivas para as próximas gerações. Então, assim, eu tô muito nessa fase de... É muito legal estar em vários eventos falando sobre afrofuturismo, mas eu estou muito incomodada porque, no fim das contas, eu não estaria aqui, eu estaria continuamente exercendo a minha pesquisa, né, que lida aí com crianças que provavelmente nem aula estão tendo agora, né, ensinando para elas etnomatemática, trazendo para elas a proposta do que é o algoritmo, né, entre outras demandas, para que essas crianças se insiram aí nesse espaço e que no futuro elas construam outros lugares históricos, porque eu já entendi, com muita dificuldade, que não sou eu que vou pautar esse futuro especificamente, mas sim essas novas gerações é que vão ver, que vão ter esse futuro enquanto realidade. Isso vai depender de como a gente que está aqui também tem assumido essa responsabilidade de construir esse futuro para essas outras gerações. Isso aí. Eu tenho um amigo, o William, ele mandou aqui no privado uma pergunta para cada um. O William, ele é francês, ele nasceu aqui em Lyon e ele é filho de... Os pais dele são martiniquês, então ele se vê muito dentro desse conflito de ter essa herança caribenha, mas que nasceu na França, na França metropolitana, enfim, todas essas questões, e também ele tem uma proximidade muito grande com o Brasil, ele faz capoeira, ele participa do grupo Senzala, e aí para Zaika ele perguntou, só para comentar, ele tá muito feliz porque ele tá conseguindo acompanhar a live. Ele tá conseguindo entender a gente falando em português enfim. Ele viu na sua descrição que você critica muito a academia, porque ela tem uma forma muito ocidental de se fazer, de ver as coisas, e ele quer saber como você faz para promover o teu trabalho a partir desse contraste, dessa observação de que a academia é feita por ocidentais e para ocidentais, como que você faz para divulgar os seus projetos e como ao mesmo tempo você confronta a academia, e se você teve algum problema nesse meio tempo. Bom, eu tive diversos problemas. Eu acho que a gente já começa por aí, né? Como qualquer pessoa negra, afrodescendente que está dentro da universidade, eu tive uma série de problemas. Mas eu acho que, inicialmente, eu não consigo pautar a universidade, o conhecimento acadêmico, como especificamente ocidental.
até porque a primeira universidade, ela também foi no continente africano. E aí, quando eu cheguei nesse raciocínio, é que eu falei assim, opa, peraí, eu preciso descolonizar a ideia do conhecimento também, né? Eu preciso descolonizar o que a gente entende como ciência, né? Porque o que foi vendido para a gente é uma ideia de ciência que traz um lugar muito universalista, abstrato. Então, para descolonizar esse lugar, eu tinha que chegar em narrativas, né, que descolonizavam a ciência antes da minha vivência. E aí eu começo a chegar em uma série de cientistas negras que são muito importantes na minha vida, como a Zélia Ludenwick, como a Bárbara Carini, como Catemari Rosa, como Sônia Guimarães, né, que é a primeira mulher negra a ter um doutorado no Brasil e também a primeira professora lá no ITA, né, entre outras cientistas que são muito importantes para mim. Então, quando eu consegui observar que essas mulheres elas estavam ali desmembrando e descolonizando o que eu entendi enquanto ciência, eu falei assim, opa, é possível também trabalhar com o processo de descolonização do que a gente conhece enquanto ciência. E nessa descolonização é afrocentrar, né, o que a gente entende como conhecimento. E aí eu acabo caindo em uma discussão que ela é muito coesa do campo acadêmico, que é dizer que o conhecimento afrodescendente ou conhecimento africano, ele se pauta muito no campo da oralidade, né, e que ele não tem uma dinâmica de escrita e que ele não tem uma dinâmica de veracidade para além do campo da oralidade. O campo da oralidade é uma potência que a gente tem, muito grande. Isso quer dizer que a gente também tem aí uma historicidade imaterial, mas a gente também tem uma historicidade material. E é importante que isso seja visibilizado enquanto potencialidade histórica, enquanto testemunho histórico, que é onde a gente tem que pautar efetivamente. E aí eu fui cair nessa convergência de, academicamente, falar de um lugar temporal que está muito ligado à Cruz Bakonga, né? A civilização Bakonga, que não entende aí o tempo como esse tempo ocidental, né? Que entende o tempo no anti-horário. E eu acho que é importante que a gente consiga aí, por exemplo, em narrativas acadêmicas, causar o tensionamento, causar a ruptura. Porque eu entendi que academicamente, enquanto narrativa ocidental, porque estou no Ocidente, né, não tem como, era causar a ruptura e trabalhar com o campo de descolonização aí da ciência. Então, acho que é bem por esses lugares. Obrigada. Tem mais uma pergunta pro Guto e uma pro Fausto, mas eu acho que a gente não tem mais tempo, infelizmente. Mas rapidinho, a pergunta pro Guto seria como está o cenário do afrofuturismo além do Brasil? Como está esse cenário no mundo? E para o Fausto, como o William ele trabalha com tecnologia também, e ele queria saber quais são as suas dicas de como entrar no mundo da tecnologia. Se vocês puderem responder rapidinho. Eu vou ser bem sucinto. Cara, o futurismo no mundo tá estourando, assim. Tá um negócio como pesquisador de tendências, né? É algo que, nesse momento de ruptura que a gente está vivendo, né? E aí, aproveitando uma figura de linguagem da ASA sobre o Senhor do Ocidente, né? A gente está num momento de ruptura, né? Que a sociedade ocidental não está conseguindo resolver nossos problemas. Então, narrativas como o afrofuturismo, e aí tem outras expressões aqui no Brasil, tem cyber, como é que é o negócio? Enfim, tem muita coisa acontecendo. E, cara, eu até queria dar um salve pro pessoal da Perifacom aqui, que é a Andressa Delgado, a Luísa Tavares, que elas trazem essa coisa de ser geek, ser nerd na periferia, e tem muita coisa acontecendo, assim, tipo, de quadrinhos negros, de gente negra produzindo quadrinho, cara. Eu coleciono quadrinho e eu nunca imaginei, assim, de participar de grupo e tal, e hoje tem isso tá rolando demais.
Então, aí é o Guto falando como pesquisador de tendências. É um negócio que não é um sinal emergente, é algo que já está no mainstream e tende a se fortalecer ainda mais porque a narrativa única do Ocidente se fraturou. A gente está num momento de pluridiversidade, multiplicidade, as pessoas estão procurando cada vez mais conhecer outras narrativas e outras histórias. E, por exemplo, acontecer um painel desse num festival já é um sinal, sabe? Porque eu olhando, lembrando do meu trabalho mesmo, tal, não tinha um painel sobre afrofuturismo no South by Southwest. Não tinha. E, cara, agora aqui no Criativar nós estamos falando sobre isso. Então, eu acho que eu até me estendi demais, desculpa, viu, gente? Eu falo muito, foi mal. Desculpa aí se estourou o tempo. E aí eu quero passar pro Fausto, que... Pô, Fausto é incrível, viu, bicho? Gostei demais de conhecer o Fausto. Pô, gente, eu tô em êxtase aqui também nessa troca com vocês, tá fantástico. E para William, querido, te abraço aqui, te acolho. Estamos juntos aqui na tecnologia. E a dica que eu trago para quem quer dar os primeiros passos, né, especialmente para pessoas pretas e periféricas, busque um coletivo. Busquem grupos de pessoas que estão promovendo o tema, porque existem vários, né? Aqui no Brasil existem vários movimentos voltados a pessoas pretas, voltados a pessoas periféricas para a tecnologia. Né? Então tem bastante oportunidade, né? Tem bastante oportunidade de mercado e tem bastante coletivos acolhendo pessoas que querem dar os primeiros passos em tecnologia. Então vamos nos conectar aqui nas redes, né? E eu estou disposto aqui, obviamente, a ajudar quem quer descobrir esse mundo da tecnologia, para além da tecnologia da informação também, mas para quem quer dar os primeiros passos na TI. Então vamos estender esse passo para as redes e vamos desafiar esse tempo para dizer que o tempo não acabou, né? Porque esse tempo está na nossa mão, né? Acabou o horário da agenda do Criativar, mas o tempo está na nossa mão e a gente tem a capacidade de expandir e voltar no tempo e avançar de novo para fazer acontecer essa transformação que a gente está buscando. Então, gratidão aí a todos. Estou extremamente contagiado aqui positivamente por tudo que eu escutei e que bom que essa roda do afrofuturismo brasileiro vai se expandindo cada vez mais. Ai, gente, que incrível, que incrível. Eu tô muito feliz de ter participado dessa mesa aqui com vocês. Eu quero muito agradecer a Zaika, o Guto e o Fausto. Esse papo foi incrível, a gente teve bastante retorno positivo, as pessoas estão muito felizes e eu acredito que essa discussão ela vai continuar, ela não para por aqui não. Infelizmente a gente tem que acabar, pelo menos esse painel, e quero agradecer o Festival Criativar por essa oportunidade e por esse espaço e dizer para quem está assistindo agora que o Festival Criativar são 40 painéis, são 4 dias de eventos, começou ontem, dia 24, e vai até dia 27. Então, entra no site que tem toda a programação e tem muita coisa muito interessante, muito legal. Muito obrigada, gente.